Tá certo? Parte 3 então. Então, o apóstolo Paulo, ele escolheu a dedo usar o exemplo do anticristo de Daniel 8 e não de Daniel 7. Embora o de Daniel 7 também é importante. Mas o apóstolo Paulo queria mostrar um exemplo no tempo da Grécia, já que o próprio Deus mostrou isso. Porque no tempo da Grécia, se levantou um chifre pequeno, que foi Antíoco Epífanes IV. Ele se levantou da linhagem dos Seleucidas, é um dos 4 generais de Alexandre o Grande, e ele conquistou o antigo Império Assírio. Ele conquistou ali, chegou até o Egito, na verdade. Ele conquistou até o Egito, se você for procurar. Ele não conquistou só o antigo Império Assírio, que também é a antiga Babilônia. Olha só o projeto de Deus. Então Deus, ele permitiu que uma figura do futuro, que aconteceria dentro da grande tribulação, acontecesse no tempo da Grécia. E por isso que ele chamou Antíoco Epífanes de chifre pequeno. E de fato ele se levantou de uma das 4 pontas, que seria de um dos 4 generais de Alexandre o Grande. E profanou o santuário de Deus. E houve uma purificação depois de 3 anos e meio. Será que isso seria coincidência? Por isso que Deus fala que a visão é para o tempo determinado do fim. Só que aquilo seria um projeto, porque Deus iria evoluir esse mistério. Veja que Deus está anunciando o Evangelho através dessa repreensão no tempo da Grécia. Só que ele iria evoluir esse mistério. Antíoco Epífanes IV iria se tornar o anticristo, o santuário de Deus iria se tornar o corpo do homem, a purificação iria ser a reversão da profanação que o anticristo fará no corpo humano. E na verdade a palavra ali não é purificação, a palavra lá no hebraico é tzedakah, é justiça, justificação, que seria quando Deus levanta o seu santuário, quando ele ressuscita o povo. E aí ele purifica. Tá vendo como houve uma evolução de tudo? E ali no tempo da Grécia você tem os 2 mistérios em conflito. Tanto o mistério da iniquidade como o mistério do Evangelho. Isso aconteceu em Daniel 8. Mas Deus falou que a visão é para o tempo determinado do fim. E assinalou um tempo, 2.300 tardes e manhãs, que eu já expliquei no canal. Essa conta fecha com as 70 semanas. É uma outra linha do tempo, ela não tem cortes, ela não tem hiato, como tem a linha do tempo das 70 semanas. Ela é uma linha do tempo direta, que é contada lá do tempo da Grécia até o tempo do fim. E vai dar, sim, exatamente 2.300 anos. Já calculei isso para vocês. E a conta, para mim, fechou. Fechou perfeitamente. Então, isso está em Daniel 8. Em Daniel 7, Deus também falou do tempo do fim. Não está escrito o tempo do fim, mas é o tempo do fim. O ancião de dias vem depois de 3 tempos e meio, faz justiça aos santos e finalizou. Faz justiça aos santos. Presta atenção nisso. Justiça aos santos. Quem são os santos? O santuário de Deus. Só que aí o mistério do Evangelho está evoluído. Entendeu? Em Daniel 8, Deus também justificou o seu santuário. Está escrito justificou, é que na nossa tradução está purificação, mas é justificou. Só que Deus justificou um santuário terrestre, literal. Embora fosse sombra, é dele. As funções ali são dele, são sombras, servem de aio e refletem coisas espirituais. Então, embora Daniel 8 está na frente do 7, Daniel 8 acontece antes, mas reflete o futuro também. E de um chifre pequeno para o outro, a evolução. Presta atenção, no chifre pequeno de Daniel 8, não fala que ele tem olhos como de homem. Por quê? Quando Deus fala que tinha olhos como de homem, ele não está querendo revelar um homem abominável? Sim, mas ele não está revelando só isso. O chifre pequeno é exatamente o 8º rei. O chifre pequeno não fala só de um homem, fala de um reino. Por isso, do paralelo do chifre pequeno de Daniel 7 com Apocalipse 13, com a besta. Com reinos unidos. Besta que é semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, tem 7 cabeças e 10 chifres. Toda essa configuração aí está em paralelo com um único chifre pequeno. Só que no chifre pequeno de Daniel 7, tem olhos como de homem, porque ali está falando
do mistério da iniquidade evoluído, que é esse mundo tecnológico. Olhos que imitam olhos humanos, câmeras, projeções, monitoramento. Isso daí que está falando. Em Daniel capítulo 8, como Deus contou uma história que aconteceu no tempo da Grécia, não fala de olhos pequenos, de olhos como olhos de homem, porque no tempo da Grécia não tinha tecnologia. Entendeu? Essas coisas não são por acaso. E é claro que só vai entender isso quem assiste o conteúdo aqui do canal. Porque outros canais não falam isso. Claro, outros canais falam isso, mas são canais que um dia esteve relacionado com o meu. Então, você vai encontrar isso sim em outros canais. Mas eu comecei a falar disso lá do Japão. E não tem outros tipos de pessoas que falam disso. Eles não entendem essa questão. Tem pessoas que até zombam disso que eu estou falando. Mas é isso que Deus está revelando. Então, veja a sabedoria de Deus em colocar olhos como olhos de homem em um chifre pequeno, que estaria conectado com o nosso tempo, porque se levanta no meio de 10 reis, e não colocar olhos como olhos de homem no chifre pequeno de Daniel 8. Eu sei que no final das contas o chifre pequeno de Daniel 8 também iria se conectar com o anticristo. Sim, a gente pode fazer essa conta, mas não podemos esquecer que o chifre pequeno de Daniel 7, aquela questão dele se levantar no meio de 10, fazer guerra contra 3, isso não aconteceu no passado, nem em figuras, nem em sombra, mas a questão do capítulo 8 aconteceu. Então nós podemos levar esse cálculo, essa consideração, esse cálculo em conta, podemos considerar isso, certo? E aí, em Daniel 8, Deus explica as coisas para Daniel, o anjo Gabriel explica, deu sentido de muitas coisas, mas não fez ele compreender tudo. Por isso que Daniel fala que não houve quem compreendesse a visão. Ou seja, a conta não fechou. Se calcular Daniel 7 com Daniel 8, a conta não fecha. Por mais sábio que você possa ser, não fecha. E aí precisa de vídeos à parte para explicar o porquê que não fecha. Primeiro, você tem que entender o porquê que não fecha. Você só entende isso, você só se faz essas perguntas quando você vivencia o tempo de Daniel. Quando você se coloca no lugar de Daniel e tenta compreender com a mente de Daniel. E de fato a conta não fecha. Aí Daniel, ele vai buscar a Deus, ele vai orar pelo santuário de Deus, em Daniel 9, e aí o anjo Gabriel vem explicar coisas para ele. Deus, ele vai explicar a visão das 2.300 tardes e manhãs, que foi a visão que ele não entendeu. O próprio anjo Gabriel fala, eu vim te explicar a visão que você não entendeu. É a visão anterior, das 2.300 tardes e manhãs. Só que aí Deus não dá ordem para Gabriel fazer um repeteco. Deus muda a linguagem. Agora ele não vai falar de 2.300 tardes e manhãs, mas de 70 semanas. É uma outra linha do tempo, os assuntos são os mesmos, só que Deus vai acrescentar detalhe. E aí a coisa vai clarear mais. Deus vai dar resposta até lá para Daniel 7. Porque lá em Daniel 7, o ancião de dias vem depois de 3 tempos e meio. Ninguém sabe o que é aquilo. E faz justiça aos santos. Essa conta só fecha em Daniel 9, que nós sabemos que os 3 tempos e meio seria a última semana que Deus cortou, deixou para o final, cortou no meio e fica 3 tempos e meio para cada lado. Então, depois da segunda parte, depois que o anticristo faz guerra contra os santos, e aí vem o ancião de dias e faz guerra contra o chifre pequeno e vence, ali fecha a conta. Aí nós sabemos, a partir de Daniel 9, o que Deus estava querendo dizer em Daniel 7. Entendeu? É assim, um capítulo vai explicando o outro. Mas mesmo assim a conta ainda não fecha. Tem coisas que Daniel não entendeu. É assim, fica confuso. Aí o que Daniel faz? Lá no capítulo 10, você vê que ele foi se humilhar diante de Deus. Foi buscar a Deus com humilhação. E aí Deus envia o anjo Gabriel para explicar e fazer o desfecho de tudo, a explicação final. E vai explicar a visão de Daniel 8. Claro que vai explicar de Daniel 9 também, vai explicar as 70 semanas. Mas principalmente começa explicando lá de Daniel 8. A partir de Daniel 10, o anjo Gabriel vem para explicar para Daniel tudo. E o diabo,
ele viu que nível de sonhos e explicações são esses. Ele já viu o anjo Gabriel vindo na terra, literalmente, dar explicações para Daniel. Dessa vez ele se colocou no meio e foi impedir. A batalha, o conflito durou 21 dias, porque Deus planejou isso. E isso, o porquê disso eu vou soltar para vocês em um vídeo, que já está gravado. Se não, irmãos, meu Deus do céu, não vou conseguir fechar essa conta nunca. Então veja que como a revelação seria muito grande, houve também um grande conflito. E Daniel, lá no capítulo 10, ele fala: eu tive entendimento da visão e ela envolvia grande conflito. E que visão é essa? A visão é do conflito que houve no céu entre Gabriel, Miguel, Satanás, seus anjos, impedindo que a resposta viesse e nós tivéssemos toda essa revelação. E também os conflitos do rei do norte e do rei do sul. Esse grande conflito que Daniel foi inspirado a falar, não fala a respeito apenas de uma briga entre o rei do norte e o rei do sul, entre Pérsia e Grécia, entre um carneiro e um bode. Não. Veja as peças, carneiro, bode e santuário de Deus. São peças usadas no dia da expiação. Grande conflito, porque mostra esses dois mistérios. O mistério da iniquidade, o mistério do evangelho, conflitando no céu e vindo até a terra e chegando no fim. Por isso, Daniel fala, grande conflito. Ele entendeu isso, irmãos. Daniel entendeu muito mais do que nós pensamos. Ele só não entendeu o finalzinho ali, os 1335. Daniel fala, eu ouvi, mas não entendi. Mas ele disse que entendeu a visão, ele entendeu o propósito. A conta de Daniel 2 com a estátua, o sonho de Daniel 7 com os 4 animais, o conflito entre o carneiro e o bode de Daniel 8, a linha do tempo das 70 semanas, Daniel entendeu. O grande conflito, ele entendeu. Entendeu? E aí, o próprio Deus está mostrando para a gente que ele usou um conflito entre o rei da Pérsia e o rei da Grécia e um chifre pequeno que se levantou lá no tempo da Grécia para nos explicar a coisa do fim. Porque lá em Daniel 12 fala, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe do povo. E aí fala que ele iria livrar o povo. Fala que haveria ressurreição, etc, etc. Aí está explicando Daniel 8, não está? Está explicando o conflito entre carneiro e bode, entre o rei da Pérsia e o rei da Grécia. Só que nesse tempo, que não pode ser o tempo da Grécia, haveria de se levantar Miguel, haveria de ter ressurreição, haveria de se cumprir todas as maravilhas. Chegaria ao fim, e por isso que Deus fala, olha, depois do sacrifício contínuo for cortado, fez alusão para Daniel 9. E ser posta a abominação desoladora, Daniel 8. Ainda haverá 1290. Está fazendo relações com o livro todo. Bem-aventurado aquele que chega e espera até 1335. E nesse dia, o mistério da iniquidade cai. Porque antes dele cair, ele nós vamos ter que ter uma batalha, chamada de Batalha do Armagedon. E grande a revelação que tem nisso, nesse nome. Vai ter que ter tribunais estabelecidos para julgar o reino da besta. E depois que tudo estiver no lugar, no 1335, se inicia o reino de Cristo e o mistério da iniquidade acaba. Satanás é preso. Esse mistério é fechado num abismo por 1000 anos. E ele só pode se levantar depois de 1000 anos. Entendeu até aqui? A conta ainda não fechou. Então eu vou fazer mais um vídeo, mesmo com a mente cansada. Já gravei 3 em seguida. Eu vou fechar esse assunto para concluir aqui pra gente, tá bom? Parte 4.